Bom, bom dia, crianças. No início desse mês de outubro, nós vimos como que funciona a parte de degradação ambiental, quais os prejuízos dessa degradação ambiental para os ecossistemas, como que se interfere na atuação das comunidades, das populações e no funcionamento em si mesmo de um ecossistema. Eu espero que vocês tenham aí compreendido como que isso se dá, como que funciona esse tipo de interferência, quais os prejuízos, tá? Isso tem que ficar muito claro na cabecinha de vocês. E agora a gente vai partir para um conteúdo completamente novo, completamente diferente, que vai ajudar vocês a entrar numa parte mais estrutural e funcional dos organismos, tá? Então a gente vai começar com a origem da vida e da biologia celular. Nós vamos ver toda a teoria de formação terrestre, toda a parte evolutiva do nosso planeta e também dos organismos vivos. Então, nós vamos, a partir de agora, a gente começa com o surgimento terrestre, a parte evolutiva terrestre e, é claro, a nossa parte evolutiva. E o próximo conteúdo aí vem com a parte mais voltada para a biologia celular, que é a formação das estruturas celulares, a parte orgânica e inorgânica, a interação desses componentes dentro das células. Então, é uma parte bem interessante, um pouquinho complicada, tá? Então, vamos começar com a origem da vida e da biologia celular. Bom, das origens até o dia de hoje. Será que a Terra ela foi sempre como nós conhecemos ela hoje? Bom, como se originaram os primeiros seres vivos? Como teriam esses seres evoluído e gerado uma imensa diversidade de formas de vida que habitam hoje o nosso planeta? Será como que isso aconteceu? Bom, o primeiro passo, a primeira coisa que vocês têm que entender é que isso não aconteceu do dia para a noite, tá? Foram milhões e milhões de anos de evolução, tá? De adaptação. Sempre que eu falar que surgiu espécie, extinguiu espécie, espécie evoluiu, se adaptou, eu não tô falando de um estalar de dedos, eu não tô falando de 10 anos, eu tô falando de milhões de anos. A evolução, ela se dá ao longo de muitos e muitos e muitos e muitos anos, tá? Então, sempre pensem, quando for empregado o termo evolução ou processo evolutivo, pensem em milhões de anos, no mínimo em milhares de anos, tá? Então, desde a antiguidade, essas questões, elas preocupam os seres humanos. A gente tem uma curiosidade muito grande de saber de onde viemos. Mas para responder elas, não é tão simples assim, tá? Porque não é possível retroceder no tempo para ver como que isso se originou. Então, isso fica meio que obscuro. Mas é possível basear os nossos conhecimentos em evidências geológicas, químicas, físicas e biológicas que existem hoje. Elas são observadas e são usados como base para fatos. Por isso que a gente tem aí a teoria da evolução, ela é baseada em fatos, tá? Existentes, comprovados cientificamente, e ela é empregada até hoje. É uma teoria sobre a evolução da origem, sobre a evolução da origem, não, sobre a origem da vida, né? Então, a astrobiologia, ela investiga a origem, a evolução, a distribuição e o futuro da vida no universo. Então, é uma ciência totalmente voltada, tá, para essa parte evolutiva. Esse é um campo de estudo interdisciplinar que emprega ferramentas matemáticas, computacionais, para o tratamento de dados e elaboração de modelos. Esses modelos são modelos matemáticos, tá? Com uma série de variáveis. As variáveis são todas as informações juntadas pelos pesquisadores. Isso é colocado num programa assim, matemático e ele vai rodar as probabilidades daquilo ter acontecido ou de acontecer, tá? No caso da professora de biologia de vocês, que vos fala,
Eu trabalho com modelos matemáticos para prever o futuro. Eu avalio o risco de extinção dos lagartos frente às mudanças ambientais. Então, eu projeto isso para frente. Eu vejo como que se os lagartos vão sobreviver ao aumento da temperatura daqui a 50 anos, tá? E no caso da astrobiologia, eles fazem isso tanto para o futuro quanto para o passado. E também dá para retroceder um pouco de acordo com as informações de clima e de habitat que a gente tem, ok? Bom, existe a teoria de que os seres vivos eles surgiram a partir da matéria inanimada, tá? Isso perdurou antigamente até o século XIX. É isso mesmo. Ai, perdão. É a teoria da geração espontânea ou da abiogênese, tá? É uma palavra que vem do grego. O prefixo a é de negação, bio é vida e gênese, origem. Então, significa que a vida ela partia de matéria inanimada mesmo. Então, depois de longa discussão, surgiu a teoria da biogênese, tá? Ela foi aceita alguns anos depois. E a teoria da biogênese é o contrário da teoria da abiogênese, tá? Então, o ser vivo ele surge a partir de outro já pré-existente. Bom, vamos à teoria da abiogênese. Francisco Reid, em 1968, ele fez um experimento para comprovar que a teoria da abiogênese ela era sem fundamentos. Então, o que ele fez? Ele pegou um potinho de vidro e botou um pedaço de carne. E deixou um pote aberto, pegou 2 potinhos, botou um pedaço de carne em cada um, tampou um dos potinhos com uma gaze e o outro ele deixou aberto. E esperou alguns dias, provavelmente 1 dia ou 2. E ele fez a verificação desses frascos depois de um determinado tempo. E ele observou que no frasco com as larvas, que a gente pode observar aqui, no frasco aberto ele tinha larvas e moscas voando sobre a carne. E no potinho, tampado com gases, ele viu que o pedaço de carne estava apenas em estado de putrefação e não tinha nenhum tipo de indivíduo vivo ali. Então, os resultados são que uma carne tinha larvas no pote aberto e sem larvas no pote fechado. E a partir disso, ele concluiu que a geração espontânea de larvas ela não ocorre a partir da carne, e sim a partir de outro ser vivo que foi ali depositar os seus ovinhos. Então, com isso, a hipótese da biogênese ela foi apoiada, ela foi provada, tá? Foi corroborada, que a gente fala, comprovando então que um ser vivo ele só passava a existir a partir de outro ser vivo, tá? Refutando então a hipótese da biogênese. Bom, existem várias teorias sobre a origem dos seres vivos. Uma bem conhecida é a teoria da panspermia, tá? Que é a teoria da origem extraterrestre. Ela fala que os seres vivos eles se originaram em outro planeta através de corpos celestes, foram trazidos para o nosso planeta através de corpos celestes, tá? Que são meteoros. Vieram como esporos mesmo dentro dos meteoritos que caem na Terra até hoje constantemente. Eles caíram e continuaram, eclodiram, né, e povoaram o nosso planeta. Bom, essa teoria, ela ainda não existem respostas, tá? Ela não é completamente comprovada, não existe uma teoria comprovada do surgimento dos seres vivos na Terra, tá? Que comprova a origem
Mas recentemente eles descobriram que a presença de corpos orgânicos, são aminoácidos, que são blocos construtores de proteínas, os aminoácidos, presentes em meteoritos, tá? Eles caíram em cometas, meteoritos e cometas. Na Austrália, em 1969, eles encontraram alguns aminoácidos exatamente iguais em corpos celestes. Em 2009, foi constatado que o tipo de aminoácido na cauda de um cometa, ele pode ter sido um ingrediente importante que participou da origem da vida na Terra. Então, essa teoria da panspermia, ela não é de tudo tão errada. A diferença é que a teoria da panspermia, ela fala que os organismos foram trazidos em forma de esporos, que são sementes microscópicas, e a partir daí começaram a se desenvolver e a evoluir. E essa outra teoria, ela diz que aminoácidos, que são moléculas muito importantes, compostos orgânicos, tá? A gente vai ver como é que funcionam e são formados os aminoácidos no próximo capítulo do livro. Eles foram parte de um ingrediente que deu origem na Terra, ou seja, a teoria mais aceita até hoje é de que houveram uma série de ingredientes, por assim dizer, compostos, e uma série de reações químicas que propiciaram o surgimento dos primeiros organismos vivos, tá? Que eram microscópicos. Bom, mas nós tivemos também aí a teoria do Big Bang. Vocês já devem ter ouvido falar, que é a teoria do surgimento do nosso sistema solar, do nosso planeta, tá? A teoria do Big Bang, ela supõe que toda a matéria que compõe o universo atualmente estivesse comprimida em um ponto, tá? Extremamente pequeno no universo, e esse ponto ele teria sofrido uma grande expansão de espaço e de matéria. E isso formou de uma vez só o nosso universo, tá? Então, essa grande expansão, ela é o Big Bang, que eles falam, vocês já devem ter ouvido falar que é uma grande explosão, mas não é uma explosão, é uma expansão, é um crescimento gigantesco e muito rápido, tá? Isso ocorreu há mais ou menos 14 bilhões de anos, então o nosso planeta ele tem mais ou menos 14 bilhões de anos de idade, tá? E essa expansão do universo, ela é percebida até os dias de hoje, porque isso traz subsídio a favor dessa teoria. Então, nós temos relatos, nós temos provas científicas de que isso realmente pode ter acontecido. E acontece em menores escalas até hoje dentro do nosso universo. Temos aí os buracos negros, que são pequenas expansões também dentro do universo e que engolem tudo que passa por perto. Então, a teoria do Big Bang é a teoria do surgimento do nosso universo, tá? Há 14 bilhões de anos. Bom, após o Big Bang, a matéria proveniente dessa grande expansão, ela formou o nosso sistema solar. Tá aqui o nosso sistema solar bonitinho, o Sol, os nossos planetinhas, nós estamos aqui. E a homogeneidade na composição química existe uma homogeneidade na composição química dos corpos celestes, porque hoje em dia a gente já tem foguete indo até para Plutão, que é o nosso sistema, o nosso planetinha mais longe do sistema solar. Então, assim, eles fazem coletas de material nesses planetas de solo e fazem a análise química disso. E eles descobriram que a composição química desses corpos celestes, tanto dos planetas como dos meteoritos, dos meteoros que caem na Terra, eles são muito parecidos, muito parecidos. Então, assim, os meteoros, eles caem na Terra até hoje, tá? Cerca de 40 mil toneladas de poeira cósmica são recebidas no nosso planeta através de meteoritos. Eles se fragmentam ao passar pela camada de ozônio
devido ao nosso ar atmosférico, se fragmentam em poeira e a gente não consegue perceber que fomos atingidos, tá? Então, assim, o fato de ter uma homogeneidade muito grande nos corpos celestes que formam o nosso sistema solar é uma prova de que o Big Bang realmente ele ocorreu, porque tudo é tudo muito parecido, tá? Então, antigamente, como eu falei, hoje caem cerca de 40 mil toneladas de poeira cósmica no nosso planeta. Há milhões de anos atrás, esse fluxo era 100 vezes mais elevado no início da formação da Terra, porque estava tudo muito inconstante ainda, tinha acabado de acontecer uma grande expansão e o universo ele não tinha se estabilizado ainda. Então, a quantidade de meteoros que bombardeavam os planetas do sistema solar era muito maior. Então, as chances, a quantidade de aminoácidos trazidos com esses corpos celestes, esses meteoros e meteoritos, eles podem ter fornecido a probabilidade, podem ter facilitado a probabilidade de origem, da origem da vida na Terra, porque era uma grande quantidade de corpos celestes atingindo o nosso planeta e uma pressão, uma condição atmosférica muito maior. Então, quando você tem uma grande quantidade de aminoácidos trazidos de fora, inseridos dentro de uma mistura química, as chances de ocorrer uma reação é muito maior. Então, isso pode ter possibilitado e facilitado a origem da vida na Terra. E por isso que a panspermia ela não traz tantas respostas assim. A teoria mais aceita é de que a origem na Terra se deu através de uma grande mistura, uma grande reação química das condições existentes, as condições climáticas que existiam na Terra na época, mas a temperatura, né, salinidade, acidez e mais a mistura que vinha, os aminoácidos que vieram, né, através de meteoros e que bombardearam a Terra. Então, é mais ou menos por aí que se dá a teoria mais aceita de origem da vida. Bom, segundo a hipótese da origem por evolução química, os seres vivos eles devem ter surgido da matéria inanimada, tá? Através de associação entre moléculas químicas, tá? Formando substâncias cada vez mais complexas, se organizando e formando os primeiros organismos. Lembrando, gente, isso não aconteceu do dia para a noite, tá? Isso aconteceu durante milhões, talvez bilhões de anos, tá? Então, a hipótese de Alexander foi proposta em 1920, ele é um bioquímico russo. O Alexander e o John Boulder, que é um biólogo inglês. Então, essa aqui eram as condições terrestres na época. Boa parte do nosso planeta até hoje ela é tomada por água. Nesse tempo, no início da origem terrestre, essa quantidade era muito maior. Então, eram pouquíssimos as partes tinham terra, as partes terrestres do nosso planeta, e a grande maioria era formada por vulcão. Então, nós tínhamos um mar, provavelmente incrivelmente ácido e salino, temperatura e pressão extremamente elevados, uma grande quantidade de meteoros e meteoritos atingindo a Terra e provocando mais erupções vulcânicas, uma série de gases lançados na atmosfera e na água, tá? Através dessas erupções vulcânicas e tudo. Então, esses aminoácidos, os corpos celestes atingiam a Terra e a liberação desses gases, e isso era presente tanto na atmosfera quanto na água. E em algum momento, essas moléculas, por causa da pressão e da temperatura,
elas tiveram afinidades uma com a outra. Os átomos acabaram se ligando um ao outro. E essas partículas inorgânicas, essas moléculas inorgânicas, elas foram se aderindo e formando moléculas simples, moléculas orgânicas simples. E isso foi criando cada vez mais afinidade uma com a outra devido a todas as condições climáticas da época, até formar moléculas orgânicas cada vez mais complexas, até formar o primeiro indivíduo, o primeiro organismo vivo, tá? Então foi mais ou menos assim, foi por atração das moléculas inorgânicas, tá? Porque isso a gente vê até hoje, uma molécula inorgânica, ela se liga a outra, vamos lembrar lá de química, gente. E isso possibilitou o surgimento da origem da vida na Terra. Bom, a evolução gradual dos sistemas químicos, ela foi testada pela primeira vez pelo químico Stanley Miller em 1953, e ele trabalhava com Worthing, tá? Na Universidade de Chicago. Então, eles fizeram eles recriaram mais ou menos a mesma situação das condições ambientais terrestres na época. Então, eles botaram uma água, tá, para ferver. Esse vapor atmosférico, eles inseriram metano, amônia e hidrogênio, que eram os gases mais presentes na época, por causa da... A gente sabe disso porque são os gases expelidos em maior quantidade durante as erupções vulcânicas. E eles colocaram fios elétricos para causar uma reação química. Eles fizeram uma bombinha, tá, para saída de água e entrada de ar, para um resfriamento. Então, eles conseguiram recriar mais ou menos, e isso foi provado, tá? O outro possível surgimento das moléculas orgânicas dos primeiros seres vivos foi descoberto em 1977 através de fontes termais submarinas. Então, foi outra coisa que ajudou a dar mais suporte para essa teoria do surgimento por reações químicas. Tá? Então, aqui, após o experimento, eles fizeram a análise e detectaram alguns tipos de micro-organismos. As fontes termais, elas estavam na profundidade de 2.000 metros ou mais, tá? São fendas no assoalho marinho. Então, a água quente, ela sai rica em minerais do interior da Terra e gases, tá? A água ela é aquecida a mais ou menos 300 graus Celsius, rica em substâncias como metano, hidrogênio, gás sulfúrico, e existe uma água fria ao redor. Então, essas fontes termais, elas são bem protegidas dos impactos dos meteoritos, tá? Então, perdão, vamos voltar um pouquinho. Vamos lá. A gente tem uma água fria ao redor dessa água quente aquecida a 300 graus Celsius, cheia de substâncias e gases do interior da Terra, que são os mesmos gases que são eruptivos, certo? E a gente tem a água fria ao redor. Quando toda essa reação está a 2.000 metros de altitude, de profundidade, elas não são tão impactadas pelos meteoritos que estão descendo. Apenas os micro-organismos, os elementos químicos que vêm nesses meteoritos, vão para essa profundidade na calmaria. Então, existe uma liberação tanto de nutrientes no interior da Terra, quanto vindo dos corpos celestes. Então, a temperatura e a pressão embaixo, mais amenas, pode também ter favorecido para o surgimento dos primeiros micro-organismos, dando suporte também para a teoria de origem da vida. Tá? Bom, por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender. É um pouquinho confuso, é um pouquinho complicado, é um pouquinho estranho, mas é mais ou menos isso, gente. São várias teorias e a mais aceita é de que foram reações químicas. E provavelmente isso aconteceu no fundo dos oceanos, tá? Na época, porque na parte mais superficial
o clima era muito inconstante. Então, uma das teorias mais aceitas que isso aconteceu foram a ligação entre aminoácidos e matéria inorgânica, os átomos ali, uma reação química, que proporcionou a existência de aminoácidos, e isso foi se juntando ao decorrer dos milhões de anos, até formar os primeiros seres vivos, que foram as bactérias, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender isso, e a gente se vê na próxima aula para ver como é que isso aconteceu de verdade, tá? Até mais.